sou professor universitário, mestre em Direito Processual Penal e doutorando em Direito Penal, além de membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos apresentar a obra Direito Penal, parte geral. Como os senhores devem saber, o direito penal ele é dividido numa parte geral e uma parte especial. Ou seja, não só o direito penal, o Código Penal em si, ele é dividido numa parte geral e numa parte especial. Ou seja, a parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 120, ela trata de tipos penais enunciativos, explicativos, dissertativos, trazendo todo um apanhado da parte doutrinária do direito penal transformado em legislação. É um modo de nos direcionar de como aplicar o direito penal às infrações propriamente ditas. E a parte especial, que vai do artigo 121 ao 361, nos traz o elenco dos crimes catalogados no Código Penal. Bom lembrar que o Código Penal não encerra todos os crimes existentes na legislação brasileira. Por quê? Porque é apenas uma legislação datada de 1940. E na época se chamou Código Penal porque era a única legislação penal existente. A partir daí, nós tivemos várias alterações, tanto no Código Penal, como publicações de leis extravagantes. São as chamadas leis especiais, que trazem também uma gama de infrações penais, ou seja, crimes e contravenções. Então, bom ressaltar que as infrações penais brasileiras não estão unicamente catalogadas no Código Penal. Estão tanto no Código Penal como em diversas legislações extravagantes. Como foi dito, o Código Penal tem 361 artigos e alguns deles tratando de situações não penais, aquela parte geral. E no contexto nacional nós temos aproximadamente quase ou perto de 1000 artigos tratando de infrações penais, ou seja, aqueles 361 do Código Penal e os outros 600 e poucos das legislações extravagantes. Então verificamos que no direito penal brasileiro parece que é como a terra nacional, né? É muito fértil em termos de legislação penal. Antes de tratar do conteúdo do livro propriamente dito, eu quero definir sinteticamente o conceito de direito penal, ou seja, é a área do direito que trata de estudar os crimes e as suas consequências para a sociedade, buscando, ao final disso, a punição do eventual culpado e o bem comum. O conteúdo da obra traz uma parte histórica do direito penal, uma parte doutrinária, uma noção dos primórdios do direito penal e sua evolução até a nossa adaptação para a legislação. Então não temos só a legislação propriamente dita, como também uma parte doutrinária nos orientando acerca da evolução do direito penal. Quanto à parte técnica em si, nós podemos fazer vários destaques dentro do texto, obviamente porque não podemos abordar todo o conteúdo do Código Penal na sua parte geral. Então, gostaria de fazer umas explanações acerca de temas que eu reputo importante para a apreciação. Obviamente, todos os temas da parte geral são de suma importância, mas nós temos que fazer alguns destaques para podermos prosseguir. Não poderemos deixar de fora o princípio da legalidade, que é um princípio basilar do direito penal de todos os estados democráticos e direitos do mundo, e, obviamente, do Brasil, sendo, inclusive, artigo de texto constitucional, como demonstra o próprio artigo 5º da Carta Magna. O princípio da legalidade é aquele em que nós temos o brocado latino, nulla pena, nullo crime, sine previa lege. O que quer dizer isso? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, para uma conduta ser determinada crime ou infração penal, nós precisamos uma prévia, uma anterior legislação que defina o fato como criminoso. Esse princípio da legalidade nos faz assegurar que conheçamos, antes de qualquer atitude, quais são aquelas consideradas
antiéticas para o direito penal e, por conseguinte, criminosas. Temos também um outro princípio que está contido no artigo 2º do Código Penal, que trata da lei penal no tempo, ou seja, o princípio da ultratividade da lei penal. Quer dizer o quê? Nós precisamos que a lei penal se aplique no tempo do crime. Quer dizer, o fato cometido hoje deve ser considerado sobre a lei penal vigente na data de hoje. Se amanhã esta lei se modificar, ela não pode ser aproveitada para o fato ocorrido anteriormente, salvo se mais benéfica ao agente. Quer dizer, a lei penal não retroage, salvo em casos de ser melhor para o agente. Nós temos uma exceção ao princípio da temporalidade da lei penal no que diz respeito às leis excepcionais e temporárias, ou seja, aquelas situações em que determinada lei vigorou num período e posteriormente foi revogada. Mas por que ela é denominada excepcional ou temporária? Porque a abrangência dela era para um período especial e, realizada a sua revogação, ela tem que ser aplicada para os fatos anteriormente realizados. Se não fosse assim, ficaria sem operação a possibilidade daquele fato ter sido punível. Alguns doutrinadores consideram ainda o princípio das leis excepcionais e temporárias como inconstitucional, mas nossos tribunais assim não pensam. Podemos falar também sobre o crime consumado e um crime tentado, que é uma grande celeuma do direito penal. O Código Penal, no seu artigo 14, define o crime consumado como aquele em que se esgotam todos os elementos de sua definição legal. Quer dizer, o agente realiza todos os atos que estão descritos no crime. E aí, então, nós temos a conceituação do crime consumado. Ao reverso disso, o crime tentado, ou seja, aquele em que o agente não consegue terminar a sua empreitada em razão de interferência alheia à sua vontade. Qual é a celeuma? É a diferenciação entre a consumação e a tentativa em situações em que há a abordagem concomitante ou logo após a infração, o agente ainda não conseguiu se locupletar com o produto ou com o objetivo do crime. E isso demanda de um esforço doutrinário e processual muito grande, porque a legislação ela dá essa definição, mas nós não temos o parâmetro de tempo fisicamente estabelecido. Como nós resolvemos? Pelas situações de máxima de experiência e com as argumentações doutrinárias e pretorianas existentes. Algumas legislações não punem o crime tentado, ou seja, a tentativa é um fato alheio ao direito penal. Outras legislações punem o crime tentado da mesma forma como o crime consumado. No Brasil, nós realizamos a punição do crime tentado de uma forma atenuada, há uma redução da pena por um critério legislativo. Estamos falando aqui em crime e infração penal, precisamos definir essas duas conceituações. A infração penal é o gênero da conduta, que se divide em crime e contravenção penal. Como que nós definimos o crime? De uma forma teórica, o crime é aquela conduta antissocial que é punida pela lei penal. E de uma forma técnica, legislativa, são aqueles fatos descritos como crime na legislação penal. As contravenções penais são aqueles fatos definidos como contravenções penais na lei das contravenções penais e em legislações extravagantes. Qual a diferenciação objetiva? Objetivamente, o crime ele tem uma noção de ataque social mais grave. É uma infração de maior relevo, de maior avultamento social, enquanto a contravenção é considerada uma infração de menor alcance de periculosidade.
Então é bom definirmos isso porque o Código Penal que nós tratamos apenas objeta as questões relativas a crimes. As contravenções estão descritas em legislação extravagante. Uma situação peculiaríssima do direito penal diz respeito às excludentes de antijuridicidade ou causas excludentes de ilicitude ou discriminantes, que são aquelas situações conhecidas como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. O que acontece com essas instituições? Acontece que o fato cometido numa dessas 4 situações exclui o crime, ou seja, o fato é considerado como não criminoso, não há reprovabilidade social pela conduta. Então, a figura é típica, está descrita na legislação penal, mas não é antijurídica, ou seja, é considerada como legal e, portanto, daí o nome excludentes de antijuridicidade. O que é a legítima defesa? Uma das situações mais comuns que nós nos deparamos no dia a dia doutrinário e profissional. A legítima defesa é aquele procedimento em que o agente reage a uma injusta agressão para salvar direito seu ou de terceiro que está ocorrendo ou prestes a ocorrer. Então, por isso que se chama legítima defesa. É um contra-ataque a uma ação ilegitimamente violenta proposta por alguém. Nós temos o estado de necessidade, que é aquela situação em que o agente, para salvaguardar direito seu ou de terceiro, sacrifica um bem jurídico numa situação de perigo atual, ou seja, alguém está sofrendo uma situação de perigo momentâneo, verificado, concreto e pratica um crime para salvar, resguardar direito seu ou de terceiro. Aquele caso célebre dos náufragos, não é? Em que nós temos um naufrágio, 2 pessoas estão na água e só há uma boia para a sobrevivência. Um dos náufragos afoga o outro para ficar com a boia. Então estamos numa situação de perigo atual em que ocorreu um crime de homicídio que não é considerado criminoso em razão da pessoa ter se achado num estado de necessidade. Temos também o exercício regular de direito, ou seja, aquela situação em que você, o indivíduo, comete um crime para resguardar, proteger um direito seu legalmente protegido. O exemplo mais comum do exercício regular do direito é a repulsa à invasão de uma propriedade, aquela possibilidade de expulsão de algum invasor que você pode reagir para alguém que esteja querendo esbulhar a sua propriedade. Por fim, o estrito cumprimento do dever legal, como a própria norma elenca, diz respeito a uma atividade em que o agente pratica dentro dos limites da sua esfera legal de atuação. Como exemplo, podemos citar a situação que não há no Brasil, mas é um clássico internacional, daquela figura do carrasco, que estaria cometendo um homicídio, porém dentro da sua esfera de atribuição legal. Um outro tema que eu reputo importante diz respeito ao concurso de pessoas, ou seja, aquela situação em que há mais de um indivíduo para cometer a infração. Nós podemos ter o concurso de pessoas, o conluio de pessoas, de várias formas. Uma situação um tanto que complexa do direito penal, mas que com um estudo atencioso podemos considerar as várias formas de maneira bem separadas. Podemos ter o concurso propriamente dito, material, a união física de pessoas para a infração. 2 ou 3 pessoas se reúnem, estão ali praticando um crime, todas elas realizando os atos descritos na execução penal,
um pega, o outro segura a arma, o outro dirige o automóvel, estão todos numa ligação física perceptível. Podemos ter também o concurso moral, ou seja, aquele apenas intelectual, em que os agentes aderem um à conduta do outro, porém, um deles ou mais estão apenas intelectualmente interligados, não praticam os atos executórios, ou seja, num crime de furto, se combina, vamos furtar determinado local. Ah, sim, você vai lá furtar a determinada hora, eu vou ficar aqui esperando, e depois você me traz o produto da subtração, e nós vamos dividir dessa forma ou de outra. Porém, só um deles vai até o local, ou só um deles executa o ato subtrativo em si, enquanto que o outro prestou o quê? Uma situação de intelectualidade, não participou fisicamente, mas aderiu, está em conluio ao agente. Também podemos considerar, realizadas as provas que assim demonstram, esta pessoa como coautora do delito, ou seja, estava integrante da situação. Além dessas formas de atuação propriamente, que são o concurso de pessoas, ou tanto da forma intelectual ou moral, nós temos as variações, que são as formas de participação, que pode ser a instigação, o induzimento ou auxílio ao cometimento do crime. São formas de participação em que o indivíduo, de qualquer forma, está concorrendo para o crime, porém, não se apresenta como o autor material propriamente dito. O que é importante nessas situações de concurso de agentes é nós determinarmos que efetivamente todas aquelas pessoas acusadas que estão sendo objeto de investigação tenham, de uma forma ou outra, convencionado, aderido à conduta do outro. Então, todas planejaram e puseram em prática, de qualquer forma, a atuação. Devemos ressaltar também que a conduta ela não só é ativa. O Código Penal também pune a conduta omissiva, ou seja, o não atuar. O não atuar quer dizer o quê? Aquela situação em que o agente, tendo obrigação legal de atuar, como diz o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, permanece inerte, ou seja, não pratica nenhum ato que poderia evitar o acontecimento da infração. Então nós temos os crimes por conduta ativa e por conduta omissiva também. Alguns crimes, inclusive, são crimes omissivos próprios, ou seja, derivam de condutas absolutamente inertes, como, por exemplo, o crime de omissão de socorro. Falando em omissão, nós precisamos considerar que o Código Penal só exige o dever de atuar, ou seja, daquela pessoa não ser omissa, em situações em que ele próprio define. Nós não devemos ser heróis nem paladinos. O Código nos mostra em que situações somos obrigados a agir. Vou fazer a leitura do dispositivo para ficar bem claro. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aqui está a situação. Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, percebemos o que foi dito e que a legislação dá 3 situações em que o dever de agir é compulsório. Fora isso, nós estamos dispensados de atuar para evitar uma infração penal. Falamos da conduta, da ação e omissão e falaremos agora da causalidade, uma questão tormentosa do direito penal, ou seja, a causa, o motivo que dá a determinação para a infração penal. Não um motivo subjetivo, mas um motivo
prático, objetivo, em que você verifica realmente que aquela conduta foi derivada de uma ação inicial. Qual o conceito de causa que nós temos? Tirante os conceitos filosóficos de causa, que não nos importa agora comentar, o Código Penal definiu a causa. E vou passar rapidamente a expor o artigo, que é o artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Observando a legislação, nós verificamos que praticamente toda ação ou omissão que nós realizemos para o fim determinado da infração seria a causalidade. Mas isso não é literalmente como está exposta. Na verdade, nós temos o princípio da causalidade adequada ou a conditio sine qua non, ou seja, a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, nós fazemos a abstração mental de se determinada conduta praticada de determinado modo teria sido causada do resultado. Se esta conduta for abstraída e o resultado da mesma forma ocorresse, o sujeito ficaria imune à ação penal. Se você abstrair a conduta e o resultado não ocorrer, é resultado de que aquela situação foi realmente integrante da causa. Modernamente, nós temos algumas outras teorias objeto da causa, como, por exemplo, a imputação objetiva, que trata da causa de uma forma mais típica ou mais abrangente, no sentido de que filtrar realmente qual a situação específica que motivou o resultado, tirando algumas implicações causais, naturais, do resultado por questões de incompatibilidade ou de provocação do agente, ou de autocolocação em perigo, ou do incremento do risco, enfim, situações que tornam mais digestiva a situação da causalidade, porque em várias situações práticas nós podemos denotar que, embora o sujeito tenha agido, o resultado ocorresse por sua motivação, é injusta a configuração do delito, porque no andamento dessa situação a causa teve uma interferência que legalmente não poderia ser excluída. Sobre a conduta propriamente, nós podemos dissertar acerca do crime doloso e o crime culposo, ou seja, a voluntariedade, o querer ou não do agente na sua empreitada criminosa. O Código define no artigo 14 o crime doloso, ou seja, se o agente quis ou assumiu o resultado. Nós temos aqui o dolo direto e o dolo eventual. Querer o resultado objetivamente ou praticar a conduta prevendo e assumindo o risco do resultado causado. E temos o crime também a título culposo, que é definido como aquele cometido por imprudência, imperícia ou negligência. Quer dizer, no crime doloso, o agente tem a vontade de praticar a infração ou está prevendo, assumindo o risco dela ocorrer e ele ser responsabilizado. No crime culposo, o agente não prevê o resultado, mas tinha a obrigação de prever. Ele atua com imprudência, imperícia ou negligência. Imprudência, rapidamente, é aquela situação em que o indivíduo obra sem a cautela devida, sem a devida diligência. É uma pessoa, então, que nós falamos imprudente, quer dizer, não está observando os cuidados necessários e realiza um delito, uma conduta, e esta conduta acaba se transformando num delito por estar legalmente prevista. A imperícia é uma situação aliada mais à técnica, a profissões, arte ou ofício.
é a falta de habilidade específica para ter determinada situação. Exemplificadamente, um cirurgião que não tem habilidade para determinada prática cirúrgica e quer realizá-la a si mesmo sem a vontade de causar o resultado. Porém, deveria prever que a sua falta de habilidade causaria um evento ruinoso. E a negligência nada mais é do que a culpa por omissão. É a ausência do dever de atuar, quando na verdade você deveria atuar e não trabalha com a determinada diligência para deixar de se omitir. Importante salientar que o crime culposo ele só é punido nas ocasiões em que expressamente a lei penal determinar, como consta no parágrafo único do artigo 18. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime culposo, senão quando o pratica dolosamente. Como dito, a presunção é de que os crimes sejam dolosos. Nas ocasiões em que a conduta é decorrente de culpa e ocorre um evento considerado típico ou criminoso, nós precisamos correr na legislação e verificar se aquela legislação pune o fato como crime culposo, ou seja, se decorrente de imperícia, imprudência ou negligência está previsto na legislação. Afora isso, o fato será penalmente impunível ou insignificante. Devemos ter em conta que o desconhecimento da lei é inexcusável para todos. Mas, professor, como que é isso? Como vou conhecer toda a legislação penal? Há uma presunção da legislação de que todos os habitantes do território nacional devem saber quais são os fatos punidos pela lei penal. Ou seja, temos que ter o conhecimento efetivo de todos os artigos da legislação. Isso, obviamente, é impossível, porém, é uma presunção legal e nós temos que, na situação real, verificar efetivamente qual a abrangência desse dispositivo, como consta no artigo 21, erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Ou seja, nós temos aquele desconhecimento da lei e o erro sobre a errada compreensão da lei. Se a errada compreensão da lei para determinada pessoa era inevitável, ou seja, aquela pessoa, dentro da sua condição social, não poderia desconhecer o fato, não pode argumentar o desconhecimento da lei. Ao contrário, se pelaquela condição pessoal do agente, ele tinha como não saber diretamente ou corretamente sobre a ilicitude do evento, ele pode receber a diminuição de 1/6 a 1/3, mas nunca se esquivar e, pelo desconhecimento da lei, passar impune. Isso para os crimes, porque para as contravenções penais, a lei que regulamenta as contravenções penais, Decreto-Lei 3688 de 1941, permite o erro sobre a ilicitude do fato também para a contravenção penal. Então, no crime, para o Código Penal, o erro pode ser inevitável, consequentemente, não pode arguir ilicitude sobre o fato. E pode ser evitável, no qual o agente poderá receber uma pena reduzidamente menor. E falamos em direito penal, que é um nome comum adotado no Brasil. Outras legislações, outras nações, outros doutrinadores adotam outros nomes, como direito criminal, direito sancionatório, direito punitivo, mas isso não vem muito ao caso. O importante é que direito penal lembra pena. E pena é uma sanção. É uma contraprestação que o indivíduo vai ter que cumprir em razão de ser considerado um infrator. Nós temos pena
como sentido genérico, e dentre as penas da legislação penal, nós temos penas de reclusão, penas de detenção e penas de prisão simples. Comumente nós falamos prisão para todas no dia a dia, mas é bom salientar que tecnicamente a pena de reclusão é aquele encarceramento ou aprisionamento de um indivíduo, considerando o que o tipo penal escolheu. Ou seja, o legislador, por um critério absolutamente pessoal e objetivo, definiu a pena de reclusão para determinados crimes. Então nós não podemos adivinhar se determinado crime tem pena de reclusão ou detenção. Vamos ter que ir no artigo determinado, o crime que nós estamos tratando, verificar que pena que o legislador escolheu. A pena de reclusão é escolhida para infrações consideradas objetivamente mais graves pelo legislador. Eu digo objetivamente porque, na prática, uma infração ela é objetivamente para a sociedade, só que individualmente, uma infração mais leve pode ter causado maior dano ao ofendido. Mas, como o critério não poderia deixar de ser outro, o legislador divide as situações em reclusão para crimes objetivamente mais graves. E nós não sabemos quais são os mais graves, precisamos olhar na legislação pelo tempo de pena e a forma de pena que ele escolheu, reclusão. Detenção, para crimes também considerados menos importantes e que devem receber a pena diferenciada. Por que essa diferenciação, pena de reclusão e detenção? Porque, como nós veremos a seguir, há uma forma diferente de cumprimento desta sanção. Apenas por isso. Há países que não fazem diferenciação de reclusão, detenção e outros tipos de pena. E a prisão simples, que eu falei, que é aplicada exclusivamente para contravenções penais. Então, toda pena privativa de liberdade para contravenção penal recebe o nome técnico de prisão simples. Não confundir com a nomenclatura popular que nós utilizamos de prisão, que é, no sentido genérico, o encarceramento do indivíduo. As penas privativas de liberdade, então, para o Código Penal, porque as contravenções penais estão tratadas na Lei das Contravenções Penais, como nós já vimos, temos a reclusão e a detenção. Qual a diferenciação? A diferenciação não é pelo tempo de cumprimento de pena, porque, no determinado caso prático, o sujeito pode ter sido condenado a 1 ano de reclusão e a 2 anos de detenção. Então, a diferenciação é pela forma de cumprimento, não pelo tempo de cumprimento. E o Código Penal traz aqui a diferenciação, e depois nós temos também a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984, que pormenorizadamente trata de todo o sistema de execução penal. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Veja bem que aqui já entramos com outras conceituações. Falamos do tipo de pena, reclusão e detenção. E o artigo 33 já nos dá outra informação. Tipo de pena e mais o que? Regime de pena. Trouxe o regime fechado, semiaberto e o aberto. Então, pena de reclusão, cumprimento, regime fechado, semiaberto ou aberto. Pena de detenção, regime semiaberto ou aberto. Professor, ainda temos diferenciação, claro. Tipo de pena, regime de pena. E agora temos que saber qual a diferenciação entre os regimes. O regime fechado, o semiaberto e o aberto. O regime fechado, a diferenciação é apenas a securidade do indivíduo. A lei penal considera o crime de reclusão mais grave e, objetivamente, então, o indivíduo deve sofrer uma rigorosidade no cumprimento da sanção penal. Então, requer que a prisão
ou seja, o sistema de reclusão seja cumprido num sistema onde o estabelecimento seja de segurança máxima ou média. Aqui nós já vamos para o tipo prisional. Então o Código vai criando várias subdivisões para o cumprimento da pena. Pena de reclusão, regime fechado, semiaberto ou aberto. Se for o regime fechado para a reclusão, estabelecimento de segurança máxima ou média, são os presídios murados, com vigilância, com escolta, com uma diferenciação na forma de cumprimento. O preso está sujeito a isolamento noturno e algumas outras situações. O regime semiaberto, que também pode ser para a pena de reclusão, deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Quer dizer o quê? O sujeito continua detido, porém não tem aquela segurança excepcional no estabelecimento. São os considerados as colônias penais, os industriais ou estabelecimentos similares, podem ser agroindustriais ou pastoris. E nós temos ainda o regime aberto, que o regime aberto deve ser cumprido em casa do albergado ou estabelecimento adequado. A casa do albergado é um estabelecimento sem rigor penitenciário em que o sujeito se recolhe ao fim do dia para dormir e durante o dia pode realizar atividades profissionais. Todas essas situações estão disciplinadas de forma pormenorizada na Lei de Execução Penal, como dito. O Código Penal dá apenas as noções, dá apenas as diretrizes das situações em que nós temos a pena de reclusão, detenção e regimes fechado, semiaberto e aberto. Não esquecer que, para todos os tipos de penas, tanto reclusão como detenção, os 3 regimes são possíveis. O que vai modificar é a forma de cumprimento dessas situações. As penas que nós estamos tratando, como dito, são as penas privativas de liberdade, que permitem também, como uma inovação, modernização do direito brasileiro, a substituição por penas restritivas de direitos ou penas substitutivas. Então, não necessariamente o indivíduo condenado a uma pena privativa de liberdade vai cumprir aquela pena privativa de liberdade. Por quê? Porque o Código ainda permite, dentro das situações elencadas, que se proceda à substituição da pena por uma outra forma de cumprimento da sanção, visando com isso o quê? O menor encarceramento possível para o pronto restabelecimento da condição social do indivíduo. As penas privativas de liberdade, apenas para dar uma noção, estão no capítulo do artigo 43 e seguintes, são, resumidamente, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direito e limitação de fim de semana. Essas penas, como nós vimos, substituem, alternam as penas privativas de liberdade, preenchidos os requisitos legais para o indivíduo. Nós temos requisitos objetivos, tempo de pena, tipo do crime, e temos requisitos subjetivos, ou seja, a condição pessoal do agente, se ele tem condições pessoais de se incluir no programa de penas substitutivas. Tudo isso encontramos no artigo 44 do Código Penal. Além das penas privativas de liberdade, não podemos esquecer que nós temos a pena pecuniária, ou seja, a pena de multa, que é a pena em dinheiro, que ela pode vir aplicada combinadamente junto com pena privativa de liberdade no determinado tipo penal ou substitutivamente pelas questões do artigo 44 do Código Penal. Então, resumidamente sobre penas, nós temos penas privativas de liberdade e pena de multa. Dentre as privativas de liberdade, reclusão, detenção para os crimes e prisão simples para as contravenções penais, com a possibilidade de suas substituições. E também a pena de multa, que nós temos ou no próprio crime, que já vem
conjuntamente com a pena privativa de liberdade, ou a forma substitutiva. O critério de aplicação de pena é o critério exclusivamente judicial, que vem elencado no artigo 59. Não é aleatória a fixação de pena pelo magistrado. Há o critério a ser seguido na forma do artigo 59, em que o juiz, atendendo às circunstâncias, a personalidade, a motivação do crime, o dolo, as consequências da infração, vai fixar a pena base. A seguir, vai verificar as causas de aumento ou redução da pena e, por fim, as agravantes e atenuantes. Após a fixação da pena, o Código Penal ainda prevê que o juiz obrigatoriamente fixe na sentença o regime de cumprimento da pena e observe se há possibilidade de substituição daquela pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Como havia dito antes, a mens legislativa é que, ao final de toda a aplicação da pena, tenha sempre a verificação da possibilidade de uma eventual substituição, para se evitar o máximo a pena privativa de liberdade. Além das penas, o Código Penal traz ainda uma outra modalidade de sanção, que são as denominadas medidas de segurança. Medidas de segurança são aquelas situações em que nós não podemos aplicar pena para determinado sujeito por ele ser inimputável em razão de doença mental ou de redução da capacidade mental. Lembrando que o Código Penal pune a capacidade a partir dos 18 anos. Mas no caso de doente mental, nós não podemos aplicar penas, mas também não deveríamos deixá-lo sem qualquer controle. Por isso, no caso de infração penal praticada por doente mental ou sujeito com redução da capacidade intelectual, mental, nós aplicamos o que é chamado medidas de segurança. São medidas internativas ou ambulatoriais de natureza hospitalar, curativas, visando o tratamento do indivíduo que possui uma moléstia mental e que não tem a plena condição de querer e entender e, porém, deve ficar sob o controle do Estado durante o tempo de tratamento necessário. A pena, obviamente, ela tem um tempo de duração pré-fixado na sentença e, durante seu cumprimento, nós vamos verificar a execução penal e os sistemas progressivos. Porém, a pena pode se encerrar antes daquele tempo previsto pela condenação. São as chamadas causas extintivas da punibilidade, que estão no Código Penal, no artigo 109 e diante. Essas causas podem ser a morte do agente, anistia, graça, indulto, retroatividade da lei mais benéfica, que não mais considera o fato como crime, e a prescrição. Esta matéria que eu gostaria de tratar um pouquinho, a prescrição penal, que também é um instituto de difícil compreensão e não está tão claro na legislação penal. Mas fazer apenas uma abordagem sobre os tipos de prescrição que nós temos na legislação. Antes de falar sobre os tipos propriamente, o que seria prescrição? Prescrição é o tempo passado, a perda do direito do Estado em realizar determinada punição por ter se escoado o tempo hábil que a lei considera para isso. Então, a lei penal, ela estabelece que a pena deve ser cumprida durante um período de tempo, o tempo da condenação. Mas também estabelece que o Estado tem um limite temporal para fazer cumprir esta condenação, visando duas situações propriamente. Primeiro, que o Estado não relaxe e fique absorto em realizar as investigações e o processamento das infrações. Então, que o Estado corra para trazer a justiça de uma forma mais célere possível. E de outra também, para não deixar o condenado para o resto da vida pensando que vai ser processado, ou que vai ser procurado, ou que vai ser condenado. Então, nós temos o fenômeno da prescrição para evitar precisamente essas duas situações. Com exceção do crime de racismo
e o de atentado de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, que são situações constitucionais, todos os demais crimes são prescritíveis, ou seja, em determinado tempo, que nós temos no artigo 109 do Código Penal, serão considerados prescritos. Então nós temos uma tabela e, de acordo com o tempo de crime ou estabelecido na pena, nós teremos a possibilidade de verificar ou não a ocorrência da prescrição. Quanto à prescrição propriamente, nós podemos considerar a prescrição em prescrição punitiva e prescrição executória. A prescrição punitiva, ela ocorre antes da sentença transitar em julgado. É aquela em que o período em que o Estado não vai mais poder processar o indivíduo, não vai poder mais perseguir o indivíduo, ocorreu durante o processo ou antes do processo, ou seja, não há uma condenação efetivamente. Todas as hipóteses de prescrição punitiva ocorrem antes do trânsito em julgado da condenação, exceto a prescrição retroativa, que é uma situação fenomênica um pouco diferenciada. A par da prescrição punitiva, nós temos a prescrição executória, ou seja, como o nome propriamente diz, é a prescrição da execução da pena. Quer dizer o quê? Nós já estamos numa fase de processamento executório em que o agente foi condenado, não há mais possibilidade recursal e o Estado tem um tempo também para perseguir, prender, retirar ou executar aquela pena respectivamente aplicada no processo de conhecimento. Então, objetivamente, diferenciamos a prescrição em prescrição punitiva e prescrição executória para que possamos, em dois períodos distintos, verificar qual é a eficácia do Estado em tratar com a persecução penal. O artigo 120, o último da parte geral do Código Penal, trata do perdão judicial, aquelas situações em que o juiz, considerando que o agente, ou seja, quem cometeu a infração, foi de uma forma tão moralmente atingido por ela, de que determinada pena não seja suficiente ou não seja objetivamente funcional para aquele indivíduo, pode deixar de aplicar a pena. O perdão judicial ele se aplica para os crimes culposos, onde efetivamente a legislação considere. Exemplificadamente, nós temos o homicídio culposo e a lesão corporal culposa, em que, exemplificadamente, aquele indivíduo que é o pai está fazendo uma cirurgia, um médico pai fazendo uma cirurgia em seu filho e acaba, por imprudência, causando uma lesão corporal no filho. Claro, cometeu um crime culposo, uma lesão corporal culposa, está sujeito a determinada pena, está toda provada a sua culpabilidade. Mas o juiz avaliará, será que esse pai sofreu tantas consequências com o crime ou não? Será que a pena é suficiente ou é importante para que o direito penal seja estabelecido, ou o próprio sofrimento do indivíduo já está suficientemente gerado para a sociedade? Então, esta é a questão do perdão judicial, e o artigo 120 apenas faz menção em que, em caso de concedido o perdão judicial, não operará efeitos nenhum para a